Bom, vou estar tentando fazer aqui um compartilhamento de tela para ver se a gente já consegue iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Ok. Bom, pessoal, a nossa atividade de hoje, ela está voltada sobre um conteúdo relacionado aí aos mapas temáticos, tá ok? E os seus métodos. Os métodos de mapeamento, o nível assim de organização dos dados, tanto aí qualitativo quanto quantitativo, de um mapa está diretamente relacionado ao método, né, de mapeamento e à utilização de variáveis visuais, né, adequadas à sua representação. A combinação dessas variáveis, segundo os métodos aí de padrão, né, padronizados, dará uma origem, né, aos diferentes tipos de mapas temáticos, entre os quais os mapas de símbolos pontuais, mapas de isolinhas e mapas de fluxos, também mapas zonais ou coropléticos, mapas de símbolos proporcionais ou círculos proporcionais, mapas de ponto ou de nuvem de ponto. Com relação aos fenômenos qualitativos de um mapa, os métodos aí de mapeamento para esses tipos de fenômenos, né, qualitativos, utilizam aí variáveis visuais seletivas, como, por exemplo, aí a forma, a orientação e cor do mapa, né? Nos três modos de implantação, aí, tanto pontual, certo? Linear ou zonal. A partir desses fenômenos, derivam-se os três tipos de mapas a seguir. Então, assim, nós temos os mapas de símbolos pontuais, tá vendo? Esse primeiro mapinha. Nós temos também os mapas de símbolos lineares, ok? E os mapas corocromáticos, né? Esses três tipos aí. Com relação aos mapas de símbolos pontuais, né? A construção de mapa de símbolos pontuais nominais leva em conta os dados absolutos, né, que são localizados como pontos e utiliza como variáveis, né, visual e a forma, tá ok? A orientação ou a cor. Também é possível utilizar símbolo geométrico, tá ok? Associado ou não às cores específicas aí do mapa. A disposição dos pontos nesse mapa cria uma regionalização do espaço, né? Formada especificamente pela presença ou até mesmo a ausência da informação, né? Esse primeiro mapinha aqui, esses pontos estão assim especificando a quantidade, né, de shopping centers, né? No caso aqui no território brasileiro, tá ok? Aí utilizou o mapa, né, de símbolos pontuais, nominais. Com relação aqui aos mapas de símbolos lineares, nós temos assim, os mapas de símbolos lineares nominais são indicados para representar feições que se desenvolvem linearmente no espaço como rede viária, né, hidrografia, e por isso podem ser reproduzidos em forma de uma linha, certo? As variáveis visuais utilizadas são a forma e a cor. Esses mapas também servem para mostrar deslocamentos no espaço, né? Indicando aí, muitas das vezes, a direção, né?
ou rota, né? Específica aí, por exemplo, as rotas de transporte aéreo, as correntes oceânicas, tá ok? Fluxo de migrações aí pelo território, né? Direções aí dos ventos e também sobre as correntes de ar, sem envolver quantidades. Aí nesses mapas qualitativos, né, que representam aí a qualidade, a espessura da linha permanece a mesma, variando somente a sua direção. Então, esse mapa aqui em específico aqui de símbolos lineares, ele está uma forma de representação aqui as linhas, tá ok? Já é diferente, né? É uma característica diferente desse mapa aqui que utilizou símbolos pontuais, né? De ponto. Com relação aqui aos mapas corocromáticos, né? Os mapas corocromáticos, eles apresentam dados geográficos, né? E utilizam diferentes diferenças de cor na sua implantação zonal, né, por zona. Este método deve ser aí empregado sempre que for preciso, né, mostrar diferenças nominais em dados qualitativos, sem que haja ordem ou hierarquia, né? Também é possível o uso das variáveis visuais, granulação e também a orientação. Neste caso aí, as diferenças são representadas, né, por padrões aí preto e branco. Quando o uso aí de cores essas devem separar, né, grupos de informação e os padrões também, né, diferentes a serem aplicados, né, para fazer a subdivisão aí dentro dos grupos, né? Para os usuários, a visualização de fenômenos aí qualitativos em mapas, né, corocromáticos apenas apontam aí para a existência, né, ou a ausência do fenômeno e não a ordem, né, ou a proporção do fenômeno representado, tá ok? Com relação aos fenômenos ordenados, os fenômenos ordenados são aí representados em classes visualmente ordenadas e utilizam aí a variável valor, né, na implantação zonal. Os mapas mais significativos para representar fenômenos ordenados são os mapas coropléticos, tá ok? Que já é nesse modelinho aqui de mapa, tá vendo? Tá retratando aqui a densidade, né, de povoamento no território aqui brasileiro, tá vendo? Já é diferente esse mapa coroplético. Os mapas coropléticos, pessoal, são aí elaborados com dados aí quantitativos, tá ok? E apresentam sua legenda ordenada em classes conforme as regras próprias, né, de utilização da variável visual, né? Ou seja, aí, o valor por meio de tonalidades, né, de cores, ou ainda por uma sequência ordenada de cores que aumentam de intensidade conforme a sequência de valores, né, apresentados nas classes estabelecidas, né? Os mapas no modo aí de implantação zonal são os mais adequados aí para representar distribuições espaciais, né, de dados que se referem a áreas. Em específico aqui, com relação à densidade, né, de povoamento no território. Aí a gente vê aqui com relação à legenda do mapa, e de fato, a tonalidade aqui de cor diferencia, tá vendo? Uma tonalidade mais escura, onde tem uma maior concentração, né? E assim sucessivamente. Com relação aos fenômenos quantitativos, porque anteriormente aí a gente também destacou os fenômenos qualitativos, agora com relação aos fenômenos quantitativos do mapa. Os fenômenos quantitativos são representados aí pela variável visual, tá ok? Como, por exemplo, aí, o tamanho, e podem ainda ser aí implantados em localizações, né, pontuais do mapa, ou aí até mesmo na implantação zonal dele, por meio aí de pontos agregados, né, como também na implantação aí de linhas, né, ou seja, linear, com a variação da espessura da linha. Com relação aos mapas aí de símbolos proporcionais, com relação a este mapinha aqui, o título do mapa, ó, distribuição da população em 2000, no caso, no ano 2000. Esse aqui já é com relação aos mapas de símbolos proporcionais, tá vendo?
que representam, né, melhor os fenômenos quantitativos, tá, ok? E constituem-se, assim, num dos métodos mais empregados na construção de mapas com implantação pontual, que é através de ponto, né? Esses mapas são utilizados aí para representar dados absolutos, né, concretos, aí, tais como a população em número de habitantes, com relação aí à produção, né, renda, entre pontos selecionados aí do mapa. Geralmente, utiliza-se aí o círculo proporcional aos valores, né, que cada unidade apresenta em relação a uma determinada, né, variável, né, ou seja, uma variação. Porém, podem-se utilizar quadrados ou triângulos também, essas duas formas. A variação do tamanho do signo, né, depende aí diretamente da proporção das quantidades, né, que se pretende representar no mapa, né. Geralmente, o número aí de classes com utilização do tamanho deve, assim, atingir um máximo de 5 classes específicas, né. Com relação aos mapas de círculos concêntricos, consiste aí, né, muitas das vezes, na representação de dois valores ao mesmo tempo e por meio de dois círculos sobrepostos, tá, ok? Com relação a esse mapinha aqui, tá vendo? É o crescimento das capitais. Então, observe que a gente tem uma espécie de um círculo, certo? De cor alaranjada, e no interior deste círculo a gente tem mais um círculo, certo? Como se fosse aí uma cor alaranjada de tonalidade mais clara, certo? Então, assim, consiste aí na representação de dois valores, né, ao mesmo tempo, que eu mencionei com relação a esses círculos, né, sobrepostos com cores diferentes. Então, uma cor alaranjada mais escura e uma cor alaranjada mais clara, né? Esse tipo aí de representação, ela é recomendada aí para a apresentação, né, de uma mesma informação em períodos aí distintos, ou seja, em períodos diferentes, né? Ou para duas informações diferentes com dados não muito evidentes aí, né? Mapas de pontos. Os mapas de pontos, ou de nuvem, também conhecido, né? Nuvem de pontos, expõe dados absolutos, né? Ou seja, em número de tratores aí, de um município, por exemplo, número de habitantes, totais aí de produção, entre outros. E o número de pontos deve refletir exatamente o número de ocorrências. Sua construção depende de duas decisões, né? Ou seja, qual valor será atribuído, tá, ok? A cada ponto, e como esses pontos serão aí distribuídos dentro da área de mapeamento, ou seja, da área aí mapeada, certo? Com relação aos mapas isopléticos, né? Nós temos aí, também denominados aí de isolinhas, são construídos aí com a união, né, de pontos de mesmo valor e são aplicáveis aí a fenômenos geográficos, tá, ok? Que apresentam continuidade no espaço geográfico, podem ser aí construídos a partir de dados absolutos de altitude do relevo, por exemplo, são mapas aí para você trabalhar aí com relação à altitude de determinado relevo, tá, ok? A medida em determinados pontos da superfície da Terra, por exemplo, tá, ok? Questão aí de temperatura, né? Precipitação, né? Ou seja, chuva, questão de umidade, pressão atmosférica, medidas aí nas estações meteorológicas, né? A distância aí de tempo ou distância aí de custo, né? Ou seja, medidas em certos pontos ao longo de vias de comunicação, por exemplo, e outros aí, como volume de água, a medida em pontos aí de captação, né? Estimativa aí de captação desse volume de água. Também pode ser aí construída a partir de dados relativos, né? Como as densidades, né? E as porcentagens, né,
ou até mesmo os índices. Com relação aos mapas de fluxos, né, são aí representações lineares que tentam simular movimentos entre dois pontos ou duas áreas específicas, né? Esses movimentos podem ser aí medidos em certos pontos ao longo das vias de comunicação ou entre as duas áreas, na origem e no destino, sem necessariamente aí especificar, né, a via de comunicação. Esse tipo de mapa mostra aí claramente em que a direção, né, os valores ou a intensidade, né, que nesse caso aqui está especificada com relação a dinheiro ou mercadorias, né, de um fenômeno crescem ou decrescem, tá ok? Então, é assim que funciona, né, a dinâmica desses mapas de fluxos, né? Aqui, nesse mapa em específico, está ressaltando a questão aí de fluxos de passageiros, tá ok? No território brasileiro. Com relação aos tipos de mapa em anamorfose, em geografia, utilizamos assim essa técnica para representar, né, cartograficamente alguns temas, né, e visualizá-los de forma diferente do habitual, como se fosse em um mapa aí, vamos dizer assim, distorcido. Pegando aqui até mesmo o exemplo desta imagem, tá vendo? Aqui está um mapa do território brasileiro, tá ok? De uma forma padrão, e aqui já está ele em anamorfose, ou seja, ele distorcido. Os dados estatísticos aí normalmente aplicados nessa transformação específico desse mapa em anamorfose são os de população, né? PIB, exportação aí de produtos manufaturados, né? Ou seja, produtos aí produzidos manualmente, questão da mortalidade, né? Também retratada, né? Pode-se trabalhar com essa questão da mortalidade e entre outros, né? A cartografia por anamorfose é um instrumento, né, interessante para as análises aí comparativas e também um documento assim, de comunicação e não uma representação do mundo real, entendeu? Aqui eu separei uma lista de exercícios, mas antes da gente adentrar aqui nessa parte dos exercícios, eu gostaria de ver se eu consigo aqui fazer a reprodução de uma videoaula, que é trabalhando essa questão dos mapas temáticos, né? Ou seja, são mapas aí de acordo com uma determinada temática, e também sobre os mapas, né, aliás, os mapas de isolinhas, tá ok? Que podem ser aí representados aí de diversas formas. Eu vou tentar reproduzir aqui um vídeo para que a gente consiga absorver, né, e passar também mais informações para vocês, estudantes. Conseguiram escutar o áudio do vídeo, pessoal? Sim ou não? Conseguiram, Não. pessoal? Não, né? Não. Certo. Então, deixa eu só consigo aqui tentar novamente. Olá, caro aluno, tudo bem com você? Essa é mais uma aula aqui do Hiperativo. Professor, eu estou escutando. Ah, sim, agora conseguiu? Sim. Ah, sim, ok. Então, deixa eu voltar ele. Mapas e isolinhas. Olá, caro aluno,
aluno, tudo bem com você? Essa é mais uma aula aqui do Hiperativo Geo sobre cartografia. Hoje eu vou falar sobre mapas temáticos e isolinhas. Se esse assunto te interessa, então não esqueça aí, dá aquele joinha, já assina a chamada aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação, ok? Partiu gabaritar? Vamos nessa? Olha só, pessoal, antes da gente começar, se você quer saber mais sobre ciências humanas, geografia, filosofia, sociologia, história, gente, vocês conhecem já a melhor plataforma de humanas do Brasil? Eu tô lá também, gabaritageo.com.br. Lá você vai ter mapas mentais, videoaulas exclusivas, você vai ter podcast, monitoria online no WhatsApp, pessoal. Quem é que faz isso hoje? Quase ninguém. Eu, o professor Jean, o professor Rodrigo, o professor Fábio, estamos lá para ajudar você a passar e entrar naquele curso que você deseja, ok? Assina lá então, gabaritageo.com.br. E aí, se você colocar lá Hiperativo Geo, você vai ter mais um descontinho lá que o professor Silvestre aqui está dando para vocês, beleza? Vamos ao que interessa então, Gabarita Geo, Hiperativo Geo, vamos entrar com tudo agora no que? Vamos falar de isolinha e mapa temático. Como é que a gente vai resolver essa parada? Primeiro, para começar, vamos tentar diferenciar tudo isso. O que é um mapa temático? Mapa temático nada mais é do que um mapa que não representa necessariamente aquilo que está ali, as informações que estão no espaço geográfico, mas sim informações que querem colocar naquele mapa, ok? Dentro do espaço vai ter aí um dado qualitativo ou um dado quantitativo em todo esse processo. E aí nós podemos dividir esses tipos de mapas em dois, em cartogramas e anamorfoses. Mas antes, vamos entender aqui o que é esses mapas temáticos. Na verdade, a gente pode colocar ali um dado que não necessariamente é representativo no espaço. Por exemplo, quantidade de shopping centers que tem numa cidade, ou número de habitantes que usam camiseta vermelha, ou número de ruivos que vivem na Europa, quantidade de pessoas que dirigem numa cidade, enfim, uns tipos de dados que na verdade não dá para colocar num mapa físico, topográfico, por exemplo. Por quê? Porque não é uma representação física, mas sim uma representação abstrata. Por isso utilizamos aí alguns critérios, algumas formas para trabalhar com esses mapas temáticos, ok? Como eu falei, temos o cartograma e temos a anamorfose. Como é que a gente começa aqui? Vamos falar sobre cartograma. O que é o tal do cartograma? Cartograma, pessoal, vai dar aquelas características qualitativas e quantitativas a determinado fenômeno que acaba colocando dentro do espaço geográfico. E esses cartogramas podem ser de que maneira? Ele pode ser, por exemplo, um mapa histórico, o mesmo espaço representado aí pela questão de tempo. São coisas que dá para colocar no mapa? São físicos? São representativos? Não, são abstratos. Então, dessa maneira, nós conseguimos representar aí um mapa histórico, que é uma forma aí de um cartograma. Outro tipo de mapa bem bacana que a gente pode trabalhar é o que? São os mapas aí de densidade demográfica, por exemplo. Veja aqui, esse tipo de mapa aqui a gente chama de mapa demográfico. Por quê? Porque ele vai contar exatamente a proporcionalidade, a concentração das pessoas dentro do espaço. Ok? E outro, agora veja esse aqui, um mapa econômico, por exemplo. Ele vai através de linhas, de cores, mostram aí características de concentração de renda, de formas como pode ser organizado o espaço, de acordo com a economia. Manjaram? Até mesmo um mapa físico pode ser representativo aí dessa maneira, Dá uma olhada? Isso aqui é um mapa físico que vai mostrar entre cores e linhas a altimetria, por exemplo, que é também uma das formas das isolinhas, que eu já vou explicar já para vocês, ok? Então, percebam que o cartograma, ele é um tipo de mapa temático que ele vai mostrar fenômenos quantitativos e qualitativos dentro do espaço geográfico, mas não necessariamente aquele espaço está ali, aquele fenômeno está ali no espaço geográfico, ele é abstrato. Então por isso que a gente só consegue representá-lo. Fechou? Entendido até aqui então? Entendido o que é mapa temático? Ok? Beleza então. Vamos entender então o que é anamorfose. Anamorfose, pessoal, o que é? É uma representação que ela leva em consideração os dados que ela quer estudar de acordo com a sua proporcionalidade. Bom, você sabe, por exemplo, o que é um mapa... Vamos pensar aqui, um mapa da América, ok? Veja aqui, ó. Isso aqui é um mapa da América, certo? Tá aqui suas proporções, tudo bonitinho e organizado. Agora, se por exemplo eu quero representar o mapa de acordo com um determinado fenômeno abstrato que pode acontecer ali, eu posso mudar essa proporcionalidade. Vamos representar aqui então a riqueza dos países.
Vocês viram a mudança? Sempre na anamorfose a gente tem que pensar assim, ó, como seria o tamanho das terras do mapa se fosse baseado na sua economia? Daí seria dessa maneira. Ou se fosse baseado na quantidade de pessoas que trabalham nas lavouras. Sei lá, inventei uma coisa aqui agora, ok? Então esse mapa vai ter uma desproporcionalidade de terreno intencional. Por quê? Porque ele quer mostrar pra gente exatamente aquilo. Se tivesse dessa maneira, como o mapa seria, como o espaço de cada território seria. É isso que ele quer mostrar na anamorfose, ok? Entendido até aí? Beleza? Susse? Então, além dessas características dos mapas temáticos, também tem outras formas que é também uma forma de legenda, que são o quê? As isolinhas, que são o quê? Que são linhas utilizadas nos mapas para representar traços, características comuns, níveis de intensidades comuns na mesma região. Então nós temos aí as tais isolinhas. Ah, Silvestre, mas como assim? O que são essas isolinhas? Elas podem ser de várias maneiras, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Nós temos as características das isóbaras, as isóbatas, as isoietas, as isotérmicas e as isoípsias. Afinal, Silvestre, o que é esse monte de nome? São esses tipos de linhas. São essas formas de linhas aí acompanhando esses níveis de intensidade. Vamos começar então? Deixa eu pegar um giz aqui. E caiu tudo, ei danado, caiu tudo por aqui. Mas vamos lá. Vamos falar então, para começar, as isóbaras, ok? O que as isóbaras vão representar? Vão representar pressão. O radical iso significa igual. Ok, pessoal? E quando a gente fala de baras, o barômetro, por exemplo, vamos representar o quê? Pressão, certo? Então, isóbaras são pressões iguais. Então, esse tipo de mapa vai ser representado através da pressão. Então, o que vai acontecer? Percebam aqui ó, no mapa, pessoal, que vai ter várias linhas e essas linhas vão fazendo como se fosse um degradê. Percebam que aqui tem um número e aí mais para frente aqui tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro. Por quê? Porque ela acaba fazendo uma representatividade. Tudo que está nessa linha aqui, por exemplo, vai ser esse valor. Aqui está um pouco mais dentro, vai ser esse valor e assim sucessivamente. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Essas linhas vão fazer o quê? Vão representar pressões atmosféricas. Opa, estou no meio do mapa aqui. Essas vão representar pressões atmosféricas, ok? Então, cada linha dessa, à medida que sai de uma linha e passa para outra, vai aumentar proporcionalmente a pressão, ok? Dessa maneira, então, nós entendemos aqui as isolinhas. Naquela cerquinha da linha, vai estar determinada pressão atmosférica, ok? Passou daquilo, vai aumentar. Foi para frente ou para trás, vai aumentar, vai diminuir aí a pressão atmosférica. Ela representa justamente essa característica. A gente consegue ver essa representação? A gente consegue ver isso no espaço geográfico? Não. Então ele também é um mapa temático, ok? Ele também é uma forma de representação aí. Mas temos só a isóbara? Não. Temos as isóbatas também. Lembrando, o radical iso significa igual. Certo? E se aqui é pressão atmosférica, aqui vai ser a baltimetria, que é a pressão na água, ok? Baltimetria, ok? Que pode ser também a profundidade das águas, ok? Como que isso acontece, pessoal? Eles vão ter aí esses valores. Então percebam que nesse mapa aqui, ó, cada vez mais afastado aqui da praia, percebam que essas linhas vão aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Por quê? Porque ela vai aumentando a profundidade do oceano, a baltimetria. Enquanto aqui nós temos pressão atmosférica, aqui temos uma pressão aquática, uma profundidade dos níveis aí, não só dos oceanos, mas pode ser também de algum mar aí interior ou de um rio, dependendo da característica, ok? Então as isóbatas vão representar justamente as linhas de profundidade aquática, ok? Entendido até aí, pessoal? Bom, quando a gente começa a falar daí de isoietas, não confundam com aquilo que rima, hein? Isoietas. Iso significa igual, como eu já falei. Ietas, vamos falar do quê? Vamos falar sobre chuvas, ok? Então, nessas linhas, nós vamos ter aqui as isoietas, ou seja, pluviosidade comum em determinada linha. Pensa que isso é um degradê, são degraus. Então, nesse degrau aqui, vai ter um nível de chuva, nesse outro vai ter outro, nesse vai ter outro. Pessoal, vamos fazer o seguinte, faltam apenas aí 4 minutos para poder finalizar esse primeiro horário nosso. Aí eu vou interromper aqui essa videoaula e na próxima aula de hoje a gente continua, ok? Até para não chocar aí com o horário do próximo professor, entendeu? Para não atrapalhar, né? De acordo aí com o horário estabelecido aí pela coordenação pedagógica, tá bom? Beleza. Mas aí no próximo horário a gente dá sequência, né?
nessa videoaula, Fechou. e a gente fala sobre os exercícios, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui a nossa reunião e até a nossa próxima aula, tá bom? Tá bom.